Bom dia! Aqui nós estamos, mais uma manhã, para ouvir o que Deus tem a dizer para mim e para você. Pai, no nome do Senhor Jesus, entramos, Pai, neste momento, no Santo dos Santos, para pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Revela-nos, Pai, a Tua Palavra, porque se nós lermos a Tua Palavra e não entendermos, oh Pai, de nada adiantará. Precisamos da revelação do Senhor, do entendimento que vem do alto. Esse é o mais importante para nossas vidas. É isso que nos dará vitória de mais este dia, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar nossa leitura no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21. Aqui, anteriormente, lá quando vai se iniciar, há uma divergências de opiniões, né? Divergências de colocações. Em que sentido? Né? Algumas pessoas, elas diziam que elas eram de Paulo, outras diziam que elas eram de Apolo, e outras diziam que elas eram de Cefas, né? E com certeza esses diálogos, né? Esse fato, ele chegou até Paulo. E aí Paulo ele escreve, né? Essa carta para mandar até a igreja, né? A igreja a qual ele fundou. E aí ele, né? Ele coloca para aquela igreja, né? Para aquelas pessoas que estão dizendo isso. Um diz, eu sou de Cefas, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Cristo. Havia uma divisão ali. Naquele lugar havia uma divisão. E a gente sabe que onde há divisão, há uma dificuldade, né, do Senhor Jesus, ele operar as maravilhas a qual ele quer operar nas nossas vidas. E então, Paulo ele foi usado pelo Espírito Santo para dizer para eles, olha, por acaso foi João quem batizou vocês? Por acaso foi João que foi sacrificado? Por acaso vocês são salvos por Paulo, por João, né? Nas minhas palavras? Por que vocês estão fazendo essa divisão, né? Não porque eu sou de tal, eu sou do outro, não, eu sou do outro, não, mas eu sou de outro. Cristo, por acaso, está dividido? Né? Então, Paulo é usado pelo Espírito Santo para dar uma repreensão, né, naquelas pessoas. E aqui, no verso 21, que é onde nós vamos iniciar, ele diz assim, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, anteriormente ele tinha dito, vocês estão dividindo Cristo. Aí aqui ele diz para eles que a sabedoria do mundo não é igual à sabedoria de Deus. Para o mundo, a sabedoria é loucura. E o que é louco aqui no mundo, para Deus, isso é sábio. Olha como que ele diz, visto como. Ou seja, a visão de Deus, ela é como. Aí ele continua, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo conheceu a Deus através da crucificação de Cristo na cruz. O mundo conheceu o amor de Deus quando Deus ele deu o seu único filho por mim e por você para morrer naquela cruz. E se eu e você, quando eu e você dizemos a respeito disso,
Muitos vão achar isso uma loucura. Como assim? Ele pegou o único filho que ele tinha e ele crucificou lá na cruz para salvar um monte de pessoas, milhares de pessoas que nem merecia. Pois é, isso é amor. Um amor incondicional. Um amor imensurável. Isso é o amor de Deus. Entenda que para nós, para o ser humano, isso é loucura. Mas para Deus não. Para Deus isso é sabedoria. Porque a dinâmica de Deus é totalmente diferente da dinâmica do mundo. Nós achamos uma coisa, nós vemos uma coisa e Deus vê completamente diferente. Aquilo que muitas vezes nós não valorizamos, aquilo que muitas vezes nós não acreditamos, é naquilo ali que Deus acredita. Deus vê potencial. É ali que Deus vê que vai jorrar água. Água boa, água limpa. Em que sentido? Aquela pessoa que não sabe nada. Deus fala, eu vou encher. Se ela quiser, eu vou encher. E a partir do momento que ele faz o convite, você me aceita? Você aceita ser cheio? Aí você recebe Cristo na sua vida, diz para Deus, sim, eu aceito, pode me encher. E aí ele usa aquele que não sabe nada e dá todo o entendimento de Deus para ele. Porque entenda, uma graduação, uma faculdade, um estudo escolar, leituras de vários livros, né, seculares, para Deus isso aí não é uma sabedoria. Para Deus não é a sabedoria dele, é a sabedoria da terra, é a sabedoria humana. Precisamos ter? Vivemos aqui, né? Estamos de passagem por aqui. Nós vamos ter algumas necessidades de saber, né, o que acontece aqui nessa terra. Mas entenda que a sabedoria, a real sabedoria, é Deus quem dá. É Ele quem tem a real sabedoria. Ele que sabe o que é, como é, porque Ele vê tudo. A visão de Deus ela não é limitada, a visão de Deus ela é ampla. A visão de Deus ela é aberta como a da águia. Por isso que nós somos comparados a uma águia. Por isso que muitas vezes, quando nós lemos a palavra, Deus ele nos dá o entendimento que nós precisamos estar sempre com a cabeça erguida. Ele diz na palavra que ele nos fez para ser cabeça e não cauda, ou seja, ele nos fez para estarmos por cima das pessoas? Não, nunca, jamais. Com o olhar de cima, porque você consegue ver tudo. A águia ela só vive voando alto, por isso nós somos comparadas a ela. Quanto mais alto você voa, maior fica a sua visão. Você consegue enxergar tudo. E quanto mais baixo você estiver, menos você consegue enxergar. Por isso ele diz que nós não nascemos para ser cauda. Nós não nascemos para ficar embaixo. Nós nascemos para ficar em cima, não em cima das pessoas. Não para nos vangloriarmos, nunca, jamais. Mas para que possamos olhar a situação e dar uma solução para algum problema qual ali esteja acontecendo. Aqui eu vejo, né, o Paulo como uma águia, olhando por cima. Mas o que está acontecendo? Um fala eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, outro eu sou de Cristo. Uai, por acaso Jesus agora ele está dividido? Isso não pode acontecer. Então aí ele vem mostrar, né, para eles a solução. Olha aqui, quem morreu na cruz foi Jesus. Quem foi crucificado foi Jesus. Quem trouxe a sabedoria para essa terra foi Jesus. Quem trouxe o sinônimo de amor para essa terra foi Jesus. Quem me salvou foi Jesus. Quem salvou você foi Jesus. Não existe outro. O Salvador é único e nós precisamos estar na mesma fé. Cristo é o Salvador do mundo. Foi Ele que morreu naquela cruz. Então entenda que eu não posso ficar olhando para outros.
é só para Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E aquele que está nele está no Pai. Aí ele continua assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Entenda que Deus, ele decidiu, ele agradou de salvar-nos, de salvar aqueles que creu, aqueles que creem na pregação. Entenda que para que eu e você tenhamos um resultado positivo para a minha vida e para a sua vida, nós precisamos crer. Aí muitas vezes a gente entende que nós precisamos crer. Crer no que eu quero? Crer no que eu preciso? Crer na onde que eu quero fazer algo? Crer no que eu preciso, no que eu quero, no que eu vou buscar? Nós precisamos até crer, né? Naquilo que a gente quer, naquilo que a gente precisa, mas entenda que esse não pode ser o nosso foco. Precisamos crer na pregação do Evangelho. A igreja primitiva acontecia muitos milagres, muitas maravilhas, mas porque eles sabiam o segredo. O segredo é acreditar na pregação do Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo crucificado na cruz. E aqui nós entendemos na leitura da Bíblia, da palavra, né? Como foi isso? Como Jesus veio ao mundo? De que maneira ele viveu? Por onde ele andou? O que ele fez? Quais os feitos dele? Está tudo aqui na palavra. E é o que precisa ser pregado, a palavra de Deus. Né? Sabemos, né, que o Senhor Jesus ele diz para mim e para você, nós somos testemunhas dele. Ou seja, nós precisamos crer que tudo isso aconteceu. Quando nós cremos que tudo isso aconteceu, ele continua fazendo maravilhas aqui hoje. Ele faz na minha vida e ele faz na sua vida. E aí nós pregamos o Evangelho e dizemos, olha, é por causa desse Evangelho que Cristo fez em mim. Sabe? Quando Paulo ele diz aqui, olha, a sabedoria humana para Deus não vale de nada. Mas a sabedoria de Deus para o ser humano, ela é valiosa. Ou seja, se eu tenho a sabedoria do mundo, tenho 10 faculdades, né? Eu li vários livros, eu tenho 20 cursos, 50 cursos, nossa, parabéns. Mas se você não souber nada acerca da pregação, acerca do Evangelho, acerca de Jesus, acerca de Cristo, se você não conhece o quão grande amor que Deus te amou, que Deus te ama, se você não conhecer o que Cristo passou por você, para salvar você, para que você pudesse ter todos esses cursos, de nada vale. De nada vale para Deus. Se você não acreditar na pregação do Evangelho, se você não acreditar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus pode fazer na sua vida através de crer no que está escrito aqui neste livro. Entenda que não sou eu que estou falando, né? O próprio Deus está usando Paulo para falar comigo, com você. As coisas do mundo, essas coisas do mundo, elas não têm sabedoria para Deus, elas não têm valor para Deus. O valor das coisas mundanas é por aqui, ela é aqui, esse valor é aqui, aqui vai terminar. Mas a sabedoria de Deus, ela é eterna. Ela é algo que nós vamos ter aqui e vamos continuar lá no céu. Mas entenda que nós precisamos crer no Evangelho. Nós precisamos crer naquilo que é pregado através da palavra. E muitas vezes as pessoas elas não têm o entendimento do que é loucura. E eu coloquei aqui uma definição de loucura. Loucura é alteração mental
caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seu método habitais, dos seus métodos habitais, de pensar, de sentir, de agir. Entenda, a pessoa, ela tem uma escolha. Eu tenho essa escolha, você tem, todos nós temos, né? Ou seja, isso nos torna em nós uma característica daquele indivíduo de fazer algo, né, diferente. Eu escolho, nos meus momentos livres, orar, porque Jesus ele estava sempre orando. E era através da oração que ele conseguia força, para ele conseguir vencer as lutas, as diversidades. Por quê? Porque ele estava nessa terra como um homem. Ele estava nessa terra como carne. E ele sofreu as mesmas paixões, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, sentiu fome como eu e você, e ele jejuava, e ele orava, e ele estava sempre no monte buscando a Deus. Então eu preciso ser imitadora de Cristo. Eu preciso estar fazendo o que Cristo fazia. Então muitas vezes nós vamos usar um exemplo, né? Somos convidados a ir a uma festa. Um passeio, algo, né, prolongado. Eu não vou. Não vou naquele algo prolongado. Por que eu não vou? Porque eu sei que aquele momento, qual ali pode me dar um prazer momentâneo, vai atrapalhar de eu falar com Deus, de eu buscar a Deus, de eu fazer aquilo que Jesus fazia. Separar-se um pouco, um período prolongado, curto, não importa. Separar um período onde aquele momento é de falar com Deus, é de pensar em Deus, é de agir como Jesus agia, de sentir como Jesus sentia, de aprender mais de Deus. Eu separo aquele momento para que eu possa buscar mais de Deus, porque a sabedoria de Deus ela está aqui na palavra. Tudo que eu preciso saber acerca da sabedoria está escrito na Bíblia. E se eu tiver um entendimento da palavra, o Espírito Santo ele vai trazer a revelação. Eu não preciso ter nenhum tipo de estudo. E eu terei sabedoria de Deus. Porque quem dá a sabedoria é Deus. E Ele dá a quem Ele quer. Porque a sabedoria é dele. Não adianta eu querer. Eu quero a sabedoria de Deus, só que eu não quero compromisso com Deus. Então você não vai ter a sabedoria de Deus. Porque para você ter a sabedoria de Deus, você precisa ter compromisso com Deus. Quando você tem compromisso, você não larga de qualquer jeito suas coisas. Então você não vai escolher aceitar um convite para passear, um lazer, algo que é terminável, né? Que aquilo ali vai acabar. Você não vai aceitar um passeio ao invés de sentar para aprender a palavra de Deus. Mas as pessoas vão dizer para você, você é louco, você é louca. Pois é. A loucura é uma escolha. Uma coisa é quem tem problemas mentais. Outra coisa é a pessoa que se caracteriza em uma escolha de se abster por alguns momentos. De se abster por um tempo curto, por um tempo prolongado, para buscar o entendimento da palavra, para buscar a sabedoria de Deus. Porque eu tenho compromisso com Ele. E Ele fala que Ele tem compromisso com a palavra. Quando eu tenho compromisso com a palavra, Deus ele tem compromisso com a palavra. Então, se eu tenho compromisso com a palavra, Jesus ele fala, pode pedir o que você quiser que Deus vai te dar. Mas eu não estou aqui para ficar pedindo nada para Ele, não. Tudo que eu tenho, tudo que Ele tem me proporcionado, eu tenho só que agradecer. E confiar, né, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele ainda fará. Então entenda que eu e você nós precisamos acreditar na pregação do Evangelho. Quando nós acreditamos, cremos, nós vamos ser salvos e Deus vai nos dizer o que devemos fazer para continuarmos na salvação e trazer outros para a salvação, que só há em Cristo.
Aqui no livro de Hebreus 10, no capítulo 10, no versículo 7, diz assim: Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O Senhor Jesus, ele disse que ele veio para a terra, não foi para fazer a vontade dele. Ele veio para a terra para fazer a vontade de Deus. Eu e você, nós também viemos aqui para essa terra, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você sejamos sábios. E para que eu e você sejamos sábios, nós precisamos buscar a sabedoria em Deus. A sabedoria do mundo para Deus não tem valor. A sabedoria de Deus, ela vem através da palavra. Ela vem através da obediência, através do conhecimento das Escrituras Sagradas. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, elas pregam o Evangelho? E quem que deu crédito? Quem está dando crédito à pregação do Evangelho? Quando olhamos dentro da igreja, muitas vezes ficamos entristecidos. Dentro da igreja, pessoas assistindo o culto, elas mexem no celular, elas mastigam chiclete, elas conversas vãs no momento do culto. Crianças, sabe, com pacotes de salgadinho, deixa cair dentro da igreja, nossa, sabe? As tias da escolinha, as mulheres, os homens, os servos de Deus, as servas de Deus que foram escolhidos para cuidar das crianças, têm uma responsabilidade muito grande de ensinar o temor do Senhor para essa geração que está se levantando agora. Porque a nossa geração ela está bem corrompida, sem temor, sem amor, sem respeito. E esses que são chamados para cuidar de crianças, eles têm uma responsabilidade de ensinar para essas crianças o que é amor, o que é temor, o que é respeito, o que é reverência a Deus. Então, eu creio que esses que foram chamados, eles têm essa responsabilidade. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está ensinando a eles como fazer. Porque a palavra de Deus diz que o reino do céu é das crianças. Então essas crianças que estão aí, agora, elas precisam ser ensinadas a pregação do Evangelho, o respeito, o amor. Precisam entender que aquilo que eu não faço na minha casa, eu também não faço na casa de Deus. Se eu não faria na minha casa, nossa, muito menos eu faria na casa de Deus. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por abrir os nossos olhos. Nós não podemos viver em divisão. Que nós não podemos dividir Cristo. Oh, Pai, eu agradeço ao Senhor pelo entendimento da palavra do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por me mostrar que a verdadeira sabedoria está em Ti. E quando eu busco essa sabedoria, eu encontro, Pai. Porque a Tua palavra diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, ele encontra. Então eu creio, Pai. Eu creio que aqueles que estão buscando a sabedoria do Senhor, eles vão encontrar, Pai. E eles serão cheios da sabedoria do alto. Não importa o quão conhecimento eles tenham aqui da terra, porque esse conhecimento terreno para o Senhor não tem valor. Mas que tenhamos, Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor, e que possamos crer na pregação do Evangelho, que possamos temer na pregação, que possamos, Deus, ter um temor, um respeito, uma reverência a qual o Senhor merece. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.